Frederick Bartlett, psicólogo britânico, foi um dos pesquisadores mais interessados nessa dimensão subjetiva da memória. Seu trabalho, realizado durante a primeira metade do século XX, foi fundamental para entendermos melhor a memória humana. Em um de seus estudos mais interessantes, ele pediu a alguns voluntários que lessem uma historinha e mais tarde perguntou a eles se conseguiam lembrar-se da história. Bartlett percebeu 3 fatos curiosos. Primeiro, cada pessoa se lembrava da história de uma maneira um pouco diferente, ou seja, as pessoas ofereciam versões pessoais da história e não uma cópia exata do que foi lido. Segundo, as histórias lembradas tendiam a ser mais curtas do que a história original. Terceiro, essas histórias também tendiam a ser mais coerentes, quer dizer, cada pessoa pegava todo elemento da história original que lhe parecesse estranho e interpretava tal elemento de acordo com a sua própria cultura, com os seus conhecimentos prévios, inclusive com seus preconceitos para poder criar uma história mais coerente para si mesma. Isso mostra que nós nos esforçamos para dar algum sentido às coisas que desconhecemos ou que nos são estranhas. Bartlett percebeu que a memória é uma reconstrução dos fatos e não uma cópia fiel. Nós memorizamos apenas alguns elementos-chave de um acontecimento ou de um material de estudo e criamos uma narrativa para emendar essas partes, usando como tijolos as nossas próprias expectativas e valores a respeito das coisas. Quando você assiste um filme, por exemplo, sua memória do filme não é um retrato fiel, mas uma mistura de algumas partes que você se lembra muito bem com outras que você não lembra direito, mas que consegue reconstruir mais ou menos bem para poder preencher de forma lógica os vazios que ficam entre as partes. Nosso cérebro é tão bom em preencher esses vazios que fazemos isso inconscientemente o tempo todo com muitas outras experiências, e não apenas filmes. A nossa memória não é apenas uma reprodução de coisas decoradas, mas uma reconstrução de vivências.